Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse super podcast dentro da plataforma Meu Médico Especialista. Ao longo desse tempo, nós temos aqui trazido profissionais que são especialistas na sua área de atuação, médicos especialistas, médicos e médicas, né? E hoje eu tenho um prazer de estar recebendo aqui a doutora Priscila Nassimbene Matos. Ela é endocrinologista e metabologista? Isso. Né? Isso. Ela é especialista nisso, né? E sempre, doutora, eu sempre friso aqui, eu vou explicar para as pessoas a diferença do médico especialista. Então, quando um médico ele tem especialidade, significa que ele passou por uma residência, que ele fez uma prova de título, e aí ele faz e nessa prova, depois que ele é conferido o título a ele, que ele tem, né, sucesso ali nessa nota lá da prova, o CRM confere a ele um título que chama RQE, que é o título de Registro de Qualificação de Especialidade. Ou seja, esse médico ou essa médica está apto para exercer essa especialidade que ele demorou aí alguns anos para tirar essa residência, fazer essa residência e tirar esse título. No Sim. caso da doutora Priscila, ela tem esse título de endocrinologista. A doutora teve que fazer clínica antes também, Sim, a clínica médica antes também. Para a gente poder prestar a especialidade de endocrinologia, a gente tem que fazer 2 anos de clínica médica. E então a gente faz a prova de endócrino, faz 2 anos de residência de endócrino. E aí, depois de completar os 2 anos de residência, a gente faz a prova de título, que é feita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Passando nessa prova, você consegue tirar teu RQE. Ou seja, são 4 anos aí, né? Sim. Então a doutora tem dois RQE, certo? Você tem o RQE de especialidade de clínica médica também. Só que a especialidade de clínica médica, você teria que fazer a prova de clínica médica e depois tirar o RQE. E na teoria a gente acaba não fazendo. Como você acaba queria sendo ter um passo. feito a endocrinologia, entendi. Exato. Acaba sendo um passo para a endocrinologia. Que era o que você queria. Que era o que eu queria. Tá, então deixa eu falar um pouquinho do currículo da doutora. A doutora é formada na Faculdade de Medicina Universidade Severino Sombra, no Rio de Janeiro. Especialização em clínica médica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Especialização em endocrinologia e metabologia também pela Faculdade de São José do Rio Preto, que é a FAMERP. E título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. É isso? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Doutora, esse movimento, na verdade, ele começou, né, porque a gente sabe que nos próximos anos vão formar mais de 40 mil médicos. Sim. Né, no Brasil. Né? Com o advento de todas as faculdades, né, sejam elas, lógico, o maior crescimento das faculdades particulares. Nós, no objetivo aqui não é nosso de dizer o que está certo, o que está errado, qual é a faculdade melhor ou pior. O que nós queremos dizer é o seguinte, que nós vamos ter 40 mil médicos e no máximo 12 mil, 13 mil vagas de residência, sim. Né? Então, quer dizer, o número de especialistas, a não ser que essas vagas de residência aumentem, sim, o número de especialistas ainda vai ser cada vez menor comparado com o número de médicos que entram no mercado. Perfeito. Então, diante disso, a gente sabe da importância do especialista. Sim, né? Com certeza. Daquele médico que buscou chegar até aqui, que estudou muito, que se preparou muito para ter uma especialidade, e é importante que o paciente saiba disso. Sim, na verdade, são 4 anos após a faculdade, 6 anos de faculdades. Você ainda tem mais 4 anos estudando para você conseguir tirar o título de especialista. Então, você tem a prova de residência de clínica médica que você tem que fazer, a prova de residência de endócrino e depois o título de especialista. Muito. Então, é toda uma evolução para você conseguir tirar esse título. Então, assim, a certeza de ter um bom profissional é muito maior do que com outros tipos de formação, de cursos, às vezes de final de semana, que não é exatamente essa rotina de
de estudo e de atualização. Não é o movimento correto para ser especialista, né? Exato. E me conta um pouquinho, vamos voltar um pouco no tempo. Como é que você, primeiro, decidiu que ia ser médica? Como é que surgiu na sua vida? Você tem pai médico, família médica ou não? Você decidiu? Como é que foi essa decisão da medicina no primeiro momento? Então, no primeiro momento, meu avô era médico. Que legal. Ele era gastro. E eu comecei a querer fazer medicina devido a ele. Eu lembro que eu vi várias vezes meu avô, às vezes em festas de final de ano ou final de semana, tocava os telefones em casa, né? Porque antigamente não tinha celular, nada. Tocava o telefone, eu lembro que ele largava o garfo. Ele podia estar comendo, jantando, almoçando. Ele largava o garfo e ia. Nunca vi meu avô reclamar em nenhum momento. Então, eu realmente tenho ele como uma inspiração. Entendi. Então, vem daí a vontade. A tua escolha. Sim, com certeza, sem dúvida. E qual foi o período lá na faculdade, quando você entra? Você estudou lá no Rio de Janeiro. Você era daqui? Eu sou daqui de Rio Preto. Minha família é toda daqui. Então, você só passou lá e foi estudar lá por conta do vestibular. Então, depois você retornou. Isso. E quando foi na faculdade que você decidiu que você ia ser endocrinologia? Como é que isso aconteceu? Foi algum professor, alguma coisa que você viu? O que te levou a fazer isso? Olha, eu lembro que no início eu até pensei em fazer ginecologia. Só que eu pensava em fazer ginecologia pensando que eu gostava da parte hormonal. Eu lembro que eu falava, gente, mas eu adoro essa parte hormonal. Acho que eu não quero fazer parto, acho que eu não quero fazer cirurgia, mas eu quero lidar só com essa parte hormonal. E aí quando eu comecei a ter a matéria de endocrinologia que eu me encontrei, que eu falei, gente, é isso, eu quero lidar com os hormônios somente. E foi aí que eu decidi. Não teve nenhum professor em especial na faculdade que me levou a querer endócrino, mas foi a matéria em si. Curiosidade pela matéria. E olha, você sabe que a minha mãe desenvolveu um diabetes tipo 1 na minha gravidez. Então, eu acho que isso também me influenciou a fazer medicina e a fazer endócrino também. Entendi. Eu acho que teve muito a ver. Que é aquele diabetes que tem que usar insulina, tudo, e apareceu na minha gestação. Entendi. E só já de curiosidade, a doutora falou, quando aparece na gestação, ele fica para sempre ou ele... Então, é que assim, o diabetes gestacional, ele cura após a gravidez. Você teve o bebê, ele desaparece. Certo. Só que minha mãe, no caso, teve um diabetes tipo 1, que é falência pancreática e que, por um acaso, apareceu na gravidez. Então, na verdade, o dela não teve cura. Não teve cura. Sim, ela é até hoje diabética. Até hoje ela ainda mantém o tratamento e, lógico, sendo tratada por você. Sim, no momento, sim. Hein, doutor? E dali para frente, ali, depois dessa tomada de decisão, aí foi seguir essa a trilha. A trajetória, né? Essa trajetória que é importantíssima, né? Sim, eu acho. Na carreira, né? E principalmente, a gente esses dias estava falando aqui, eu e a Kelly, que toda vez que um médico, uma médica, né, como no seu caso, que tem uma formação desse nível, assim, diferenciada, né? Que é especialista, deixa de se posicionar, ainda mais no mundo de hoje, da marketing digital, quem perde é o paciente. Com certeza. Porque o paciente muitas vezes não tem essa noção e não sabe a diferença de um médico especialista na vida dele, né? Com certeza. Os pacientes não têm essa noção de qual que é a trajetória que o médico especialista trilhou e o tanto que ele talvez esteja mais bem informado para poder ajudá-lo. Faz muita diferença, né? Sim. Bom, pessoal, talvez vocês não sabem, mas a doutora Priscila, ela é a médica do meu filho, né? Ela que cuida do meu filho, o Dario, e foi muito, assim, um tratamento que já vão uns 3 anos, né, doutora? Já faz uns 3 anos. Já faz uns 3 anos e ela fez um acompanhamento muito importante na vida dele, né? E assim, e vai fazer a diferença na vida dele no futuro, porque a gente viu uma situação com antecedência, né? E naquele primeiro momento, quando você toma aquele diagnóstico que às vezes não é legal, o pai e a mãe, tá acontecendo isso, mas calma, nós podemos fazer um trabalho, né, ao longo do tempo, né? Sim. E assusta muito quando a gente fala de hormônio. Exato. Né?
E ainda mais para na época, uma criança, agora um adolescente. Sim. Né? Quer dizer, é um tabu, mas ao mesmo tempo, como pode ser feito, doutora, um tratamento hormonal de maneira séria e correta, visando melhor qualidade de vida e resultado do paciente? A grande verdade é que, assim, gente, para a gente poder usar um hormônio ou fazer um tratamento hormonal, existem protocolos que a gente tem que seguir. Existem, assim, situações em que a gente pode repor o hormônio e que são muito específicas. E a gente não pode repor hormônio por estética e nem repor hormônio para, por exemplo, ganho de massa ou ganho de, sei lá, qualquer motivo estético de ganho de hormônio. O hormônio tem muito risco. Então, a gente tem que ter muito critério ao entrar com o hormônio e muita vigilância ao entrar com o hormônio, para que esse paciente em si não tenha nenhuma complicação com o tratamento. E para a gente usar o hormônio, a gente tem que ter, assim, um estudo muito aprofundado desse tipo de medicação, porque realmente o hormônio tem riscos. Então, o hormônio tem que ser usado somente por especialistas. Porque, muitas vezes, os não especialistas, eles usam até mais que a gente. A gente tem muito cuidado ao optar por repor. Muitas outras pessoas, ou que não são especialistas, talvez eles não tenham esse cuidado porque não sabem dos riscos dos usos dos hormônios. Então, assim, ainda mais para uma criança, tem que ser feito com uma forma muito criteriosa. Tanto qualquer tipo de hormônio que a gente for usar, tem que ser com monitoramento rigoroso, fazendo exames periodicamente, tem que usar só se realmente há uma necessidade clínica. Hoje em dia existem protocolos mundiais. Em casos que a gente repõe, a gente não decide, eu quero repor hormônio nesse paciente. Não. Existe um protocolo mundial que é seguido, com a dose que a gente tem que entrar para aquele paciente, dependendo do peso do paciente, como que a gente tem que deixar o nível desse hormônio e em quem pode usar. Então, não é uma coisa que, eu achei legal, eu vou usar o hormônio nesse paciente. Verdade. É uma coisa com critério e que é feita no mundo inteiro. Não é uma coisa que é feita só no Brasil. Existem sociedades médicas de endócrino europeia, americana, brasileira, e todas seguem os mesmos protocolos, são protocolos mundiais. E é isso que é a diferença e que reduz absurdamente os riscos dos usos de hormônios. Quando você entra com uma indicação correta, principalmente com um paciente que está com falta de hormônio e que precisa repor. Doutor, é tão interessante isso, né? Porque a gente como pai, é lógico, agora eu posso falar depois de tudo que aconteceu, porque agora, graças a Deus, ele teve até essa semana lá, né? Sim. E ele tá dentro da curva. Tá ótimo. Tá ótima a curva de crescimento dele. Sim. E foi assim, gente, é importante vocês entenderem. A gente, quando é pai, às vezes a gente não quer ver algumas situações, né? E foi muito interessante, na verdade, a minha esposa começou a notar que pela idade dele lá atrás, ele estava um pouco mais baixo do que os colegas dele ou não estava desenvolvendo tanto a parte de crescimento, né? E aí aquela história parece que a gente não quer ver na nossa casa, nesse tipo de coisa, né? Mas é uma bobeira tão grande, né, doutora? Sim. Porque quanto mais rápido a gente busca ajuda de um profissional qualificado, Sim. né? E aí a doutora tem todo, digamos assim, o prontuário dele lá e ela pode... A gente pode até um dia mostrar isso, né? Que quando ele começou lá, ele estava abaixo da curva de crescimento, né? Isso. E se ele não fizesse esse tratamento, com certeza, ele não ia chegar nem à minha altura, né? Exato. Que é uma coisa que é dele. A Kelly não é tão baixa, eu também não sou, mas ele não chegaria. Então, hoje ele já está para ali, vamos dizer, a gente não sabe do futuro, mas acredito que no mínimo ele vai ter a minha altura dali para cima pela evolução que ele está tendo. Mas a gente teve a coragem, né? Que não é fácil. Não tomar essa decisão. Não é fácil, porque muita gente não quer ver. Sim. E a gente chegou lá e a doutora de pronto nos atendeu e conduziu um tratamento que já vão em quase 3 anos. Então não é brinquedo. Sim. Né? Então, e assim... E a gente fica preocupado porque no começo, nossa, vai ter que tomar hormônio, mas na época ele era uma criança, Exato. né? Hoje que ele já está com 14 indo para 15 anos.
e ele tá super bem, né? Ele tá super bem, ele levou super de boa o super tratamento, vaidoso, né? também, né? Sim. E assim, mas como isso é bem feito, em nenhum momento teve nenhum tipo de uma interação ou uma coisa que deixou ele não teve nada, né? Na verdade, nada. Ele ficou ótimo, né? Então, por quê? Aí só que eu vi uma situação, eu via lá, né? Tô lá em casa acompanhando, tem que ser essa dose, não pode ser mais que isso. Isso mesmo. Né? Porque a doutora falou, tem que ser tanto na seringa, quer dizer, isso é a prescrição correta. É uma dose calculada pelo peso, pelo resultado do exame que saiu do exame laboratorial. Então, não é nada feito a olho porque a gente acha legal. Existe todo um protocolo. Esses dias atrás, é tão importante isso, gente, quando você está na mão de um profissional qualificado, porque esses dias atrás a Kelly falou assim também, nossa, ele está com problema de ferro, né? Aí vai pedir uma endoscopia e tal, a gente se preocupa, na verdade, assim, graças a Deus não tinha nada, mas é importante que o médico vai fechando, né, todas as pontas, né? Exato, todas as possibilidades. Será que tem algo mais sério? E até chegar a essa conclusão, tem que ser feito todo o rastreamento para ter certeza que não tem. É lógico que você atende a endocrinologia de maneira geral, mas você acabou se tornando uma referência, né, doutora, na parte infantil, adolescente aí, né? Sim. Como é que foi isso? Quando é que você tomou essa decisão de ajudar? Né? Porque não é uma decisão, simplesmente não é um segmento. Eu enxergo você ajudando. Quando é que você tomou essa decisão? Falou, eu vou ajudar as crianças e os adolescentes. Como é que foi isso para você, dentro da tua área? Na verdade, a nossa formação de endocrinologia aqui em Rio Preto, a gente passa pela endocrinologia pediátrica. Uhum. Então, a gente tem a formação de endocrinologia pediátrica. A nossa prova de título tem as matérias de endocrinologia pediátrica. Então, o endocrinologista de adulto está capacitado a atender pediatria. E quando eu abri o consultório, eu aceitei todas os tipos de paciente, desde idoso, adulto, criança. Hoje em dia, eu ainda atendo todos os grupos de paciente. Então, eu adoro atender criança. De verdade, eu gosto muito. Não sei em que momento, mas eu acho que realmente eu me identifiquei com as crianças. Eu adoro. Porque quando a gente foi buscar, né, assim, o teu nome foi muito bem recomendado, né? Sim. E, quer dizer, realmente o tratamento tá dando certo, mas a gente observa que é uma coisa que você gosta mesmo. Eu adoro. Né? Eu gosto mesmo. E engraçado que eles se dão bem com você, né? Eles se conectam, porque você tem que conversar com eles. E é tão interessante isso, né? Porque gente, assim, a ideia, lógico, é falar da especialidade, mas como é um caso real, eu acho muito bacana a gente falar, né? E ela fala de temas, tá lá com ele, daí, Dario, não sei o quê, já cresceu isso, já cresceu aquilo, como é que tá? Já tem pelo não sei aonde, né? E ele fala super de boa, conversa sobre tudo. E todas as crianças são assim, eu percebo que essa geração, eles são muito diferentes da nossa geração. Porque, assim, na nossa geração, a gente meio que era obrigado a fazer o tratamento. Fomos no médico, o médico passou isso, e é isso que tem que fazer. Agora, eu percebo que eles se envolvem muito com o tratamento. Sim. Você vê, eu tenho certeza que é ele que aplica muitas vezes. Sozinho, não. Então. Muitas vezes não, 100% das vezes. Não é? A grande maioria das crianças são elas que fazem. Por quê? Porque realmente eles entendem por que tem que fazer esse tratamento e eles se sentem, assim, incluídos. Que eles que estão tomando essa decisão e eles que estão optando por fazer esse tratamento. Então, faz com que eles tenham uma aderência muito maior ao tratamento e leve a coisa muito mais de leve. Muito legal. Doutor, e assim, dentro da tua especialidade, eu queria que você falasse para as pessoas quais são, digamos assim, os tratamentos que mais o endocrinologista realiza, os tipos de doença que vocês são mais acionados, né? Sim. Para as pessoas entenderem o que é um endocrinologista, para que serve um médico endocrinologista. Sim, a parte da endocrinologia, a gente faz toda essa parte hormonal. Então, de início, a principal doença que a gente atende é o diabetes, que mexe com a parte hormonal do pâncreas, que é a insulina. Então, assim, a gente atende muito diabéticos, desde diabetes tipo 1,
que é o que aparece mais jovem e que tem falência pancreática, até o tipo 2, que é aquele em idosos, em pacientes mais obesos. Aí a gente age também em outros hormônios. Então, na parte de adrenal. Então, tem várias doenças de adrenais que mexem e que a gente trata. Existem a parte de colesterol, dislipidemia, é o endócrino junto com o cardio que trata. A gente trata essa parte de crescimento, de puberdade atrasada, puberdade precoce. A gente trata a parte de... vamos lembrar mais alguma área de endócrino? Já falei doenças metabólicas. Doenças metabólicas. A obesidade. A obesidade tem tudo a ver com a parte hormonal. Inclusive, falando sobre obesidade, tem muita medicação nova para tratamento de obesidade, medicações muito bem estudadas e medicações que estão dando, assim, um grande resultado para a perda de peso. Muito legais, que é uma coisa que está crescendo muito. Sim. Muito. O tratamento está sendo revolucionário. Os pacientes estão mudando a vida. Doutora, e a obesidade na adolescência, como é que é isso? Que a gente percebe que o estilo de alimentação mudou cada vez mais, né? E assim, a gente observa que muitos adolescentes estão já começando a enfrentar, infelizmente, a obesidade. E a obesidade é uma doença, né? Sim. Né? Ela é uma doença. Crônica. Como é que é essa obesidade na adolescência? Hoje em dia, até saíram novas diretrizes de tratamento de obesidade em crianças e adolescentes. Hoje em dia, a gente trata com mais rigor a obesidade, o sobrepeso no adolescente e na criança. Antigamente era muito só ficar tentando mudar estilo de vida. Hoje em dia a gente age de uma forma um pouco mais ativa. Então realmente aumentou muito a obesidade, tanto em adultos quanto criança, adolescente. Com a pandemia aumentou muito também a obesidade. As crianças estão muito no celular, no computador, televisão. Então realmente estão fazendo muito menos atividade física, o que já aumenta a obesidade. E assim, hoje em dia existem medicações em que a gente pode usar para adolescente, para tratar a obesidade. Então, hoje em dia, a gente trata a obesidade com medicações que são liberadas pela Anvisa, pelo FDA, são liberadas aqui na Europa, nos Estados Unidos, para uso em criança. Então, gente, isso é tão importante. Você está vendo, quando a gente falou lá atrás, né, que a gente teve essa decisão, né? E a Kelly tem isso muito dela, da minha esposa, que ela vê, ela já quer ir, já quer resolver. Então, se você tá com o teu filho aí, né, tá sentindo que ele tá obeso, tá fora do peso, tá ganhando mais peso, né, e desde criança ou adolescente, procure o quanto antes, porque eu acredito que você pode mudar a vida do seu filho, né? O que eu percebo, né, eu até falei para a doutora antes de começar aqui, né, e é que o tratamento que foi feito com meu filho mudou a vida dele para melhor. Sim. Né? Porque se a gente não tivesse feito isso, e foi muito engraçado, né? Engraçado não, né? Na verdade, sim. Agora é engraçado, mas eu lembro no dia que aconteceu tudo, né? E abala um pouco a estrutura familiar. Lógico, não era uma doença nem nada, mas você fica preocupado. Aí a Kelly falou assim para mim, sabe de uma coisa? A Kelly bem revoltada assim, né, com a situação. A doutora falou que ainda dá tempo, e por pouco. Quer dizer, foram anos importantes ali. Sim. Porque tenho certeza, se a gente chegasse hoje, seria muito mais difícil ou praticamente impossível. Sim. De repente, faria alguma coisa assim, mas não com o resultado que nós tivemos. Exato, né? Com todo esse tempo de tratamento. Por que eu quero dizer isso? Porque de repente você está vendo o teu filho obeso, você está vendo, entendeu? Não vai passar, não vai resolver, né? Não é uma pomada que vai resolver ali uma coisa superficial. Dá para tratar, né, doutor? E quanto mais cedo buscar ajuda... Sim, e a obesidade, gente, assim, atrapalha muito a qualidade de vida das crianças. Elas têm muito probleminha na escola por conta de obesidade. Então, assim, é uma coisa que tem tratamento hoje em dia. Tem como a gente ajudar. Sim. Assim, eu tenho um paciente que eu até coloco como exemplo. Quando foram liberados alguns remédios para obesidade, eu logo já iniciei para ele. Porque ele me afligia. Tinha muita coisa que eu não podia usar. Eu não tinha muito o que fazer no tratamento dele. E quando foi liberado, eu entrei com esse específico tratamento. E, gente, ele tinha 12 aninhos. E ele perdeu 40 quilos. Ele tinha 110 quilos. Imagina uma criança de 12 anos com 110 quilos.
e agora está com 70. Mudou a vida completamente. Ele seria um adulto totalmente problemático. Com certeza. Certeza, né? Sem contar com a questão emocional. Sim. Né? De tudo, né, doutor? Exato. E assim, a criança vendo que está perdendo, ela anima para fazer a dieta. Ela começa a se sentir bem, ela começa a se cuidar. Hoje em dia, esse paciente já não usa mais a medicação e na última consulta ele perdeu 3 quilos. Que legal. Para e pensa. Mudou a vida dele. Ele é outra criança, inclusive, na consulta. E mudou a vida da família, né? De todo mundo. É. Não, eu e a mãe, a gente chora toda consulta. Que legal, né? Doutor, e assim, eu preciso te fazer essa pergunta porque a gente a gente te conhece, né? Então, lógico, para nós é um prazer você estar aqui, né? A gente conhece você e o seu esposo, doutor Marcos, que ele também é o médico do meu pai, também um cirurgião respeitadíssimo que foi buscar conhecimento fora do Brasil e hoje ele é uma das maiores referências aqui na nossa cidade, na nossa região. Porque assim, o que você tem? Por que você... de onde você extrai isso, desse envolvimento teu com o paciente, que você gosta disso, de onde vem isso? Essa coisa de você estar junto, que a gente observa o teu comprometimento, essa é a palavra. Sim. Você tá junto. Sim. Entendeu? De onde vem isso? Assim, de onde você acha que você implantou? Que momento você implantou isso na sua vida, na sua carreira? Quando que você falou assim, eu quero fazer a diferença? Porque a gente observa isso. Porque você entra junto. Sim. Você entra junto e quando entra junto é diferente. Sim. A chance de ganhar é muito maior. Você tem alguma coisa que você... Que aconteceu e que... ou sei lá, por que você faz isso? Não sei. Eu acho que eu me sinto tão bem em poder ajudar, em ver o paciente melhor, não sei, é o meu jeito. Eu acho que eu sempre fui assim, desde a residência, desde que eu optei por fazer medicina, eu acho que eu sempre pensei dessa forma. E eu acho que faz diferença você abraçar a causa, você estar junto. Eu acho que é o que faz a diferença até para o paciente aderir ao tratamento. Porque, por exemplo, um diabetes é muito difícil as mudanças que ele tem que fazer. Não é fácil. Uma criança, por exemplo, de 9 anos que descobre que está diabética, é muito difícil para a família inteira. É uma mudança de vida para a família inteira. Então, assim, é uma coisa que você tem que se envolver, porque senão ela não consegue aderir a essas mudanças. Ela tem que saber que você está junto, que você está lá para ajudar. E você tem que estar junto mesmo. Você tem que estar disponível para todo aquele momento. Depois a coisa deslancha. Uma outra coisa que eu penso também, olhando assim, é que a maneira como você atende, o tempo que você também deixa reservado para isso, ele dá muita segurança para o tratamento, né? Sim. Eu acho que você criou uma condição de atendimento que é muito diferenciada. Sim. E eu acho que isso também... Mas ajude a transmitir uma confiança. Eu acredito que sim. Né? Porque não é uma consulta rápida, não é uma consulta... Né? Talvez é mais que uma consulta, seja até uma assessoria, uma coisa maior, né? Do que só simplesmente olhar um exame. Sim. Né? E fazer uma prescrição, né? Tem que ter um envolvimento. Eu crio um amor imenso pelos meus pacientes, de verdade. Eu sei que isso é verdade. Sim. E impacta no tratamento. Sim. Entendeu? Sim. Porque isso faz toda a diferença, né? Que bom que você tem essa percepção, né? E é por isso que você tem uma carreira consolidada como tem, por isso que você é respeitada onde você está, né? E é assim mesmo. Legal. Obrigada. Doutora, quem vem aqui eu faço 2 perguntas assim que eu não deixo de fazer. A primeira é a seguinte. Hoje, se você olhasse lá para trás, a formação foi em 2005? Sim. 2005. A Priscila de 2005. Que eu terminei a faculdade. Terminou a faculdade. Saindo da faculdade. O que você falaria hoje para aquela Priscila de 2005? Tipo assim, putz, fez tudo certo. Top, caminhou, legal, legal. Ou, sei lá, teria alguma ressalva ou não, ou tá tudo certo. Ou se você voltando lá atrás,
É assim, o que você pensa hoje, olhando você a esse tempo atrás? Eu acho que naquela época eu tinha uma insegurança. Será que tudo vai dar certo? Será que eu vou conseguir, né? Uhum. E eu acho que eu falaria para essa menina de tantos anos atrás que fica tranquila que vai dar tudo certo. E eu falaria assim, segue teu coração. Porque realmente eu acho que quando a gente segue o coração, a gente faz as escolhas certas. Então, eu acho que era isso que eu iria fazer. Eu falo sempre isso para minha filha. Filha, a hora que você tiver dúvida, segue teu coração. E é uma verdade, né? Não é? E conta para nós, que é título de curiosidade, onde é que entra o Dr. Marcos nessa parada? Quando é que acontece? É muito comum médico, né? Um casal de médico, né? Talvez por conta da faculdade ou residência. Quando é que vocês... Você vai acreditar. Essa precisamos saber. Essa é legal. Vai dar um corte bom, então. Olha, a gente se conheceu e começou a namorar, eu tinha 14 anos. Sério? Ele 16. Tá brincando. E a gente passou junto na faculdade. Na mesma sala. Sério? Sério, a gente fez faculdade junto. No mesmo lugar? Na mesma sala de aula. Nossa! A gente passou, nós dois somos de Rio Preto. 2 riopretenses. 2 riopretenses. E a gente já começou a namorar, eu tinha 14 anos, ele tinha 16. Passamos juntos na faculdade e voltamos junto. E aí eu voltei para fazer clínica médica e ele para fazer ortopedia. A gente falou, vamos voltar para casa depois da faculdade. E aí a gente voltou para Rio Preto. Que legal! Aí ele fez ortopedia aqui também. Inclusive, a especialização em joelho foi aqui. Aqui também? Aqui também, na FAMERP. Que legal! Então, vocês se conheciam antes, então? Desde os 14 anos, eu tinha 16. Mas aí vocês pensaram em fazer esse vestibular junto mesmo, assim? Os dois queriam medicina. Mas fizeram em outros lugares também? Vários outros. A gente prestou em vários lugares e passou os dois lá no mesmo ano. Não tem acaso, né? Acho que era para ser. Hein, doutor, e hoje vocês têm uma filha. Sim. E aí essa é outra coisa que na verdade não é uma pergunta, né? Digamos assim, é um momento que a gente tem aqui que eu sempre faço, né? Então pensa o seguinte, esse podcast está aqui, ele está sendo gravado, ele vai para o YouTube. Sim. E ele vai ficar para sempre, né? A gente não sabe quando, mas ele vai ficar por um bom tempo aí, fica lá no YouTube, né? Sim. E como é que é o nome da sua filha? Bárbara. A Bárbara. Daqui 10 anos, quando a Bárbara um dia for ver esse vídeo, vai ver a mãe dela falando da carreira, de como escolher essa profissão. Qual recado você quer deixar para a Bárbara o dia que ela abrir esse vídeo aqui, não agora, que hoje ela é criança, né? Ela tem 11 aninhos. 11 aninhos. Então vamos pensar, daqui 10 anos, ela vai estar com 21 anos. Sim. 21, mais um pouquinho, 22, já é uma moça, já tomou decisão, ou vai estar tomando a decisão de seguir uma carreira, né? Qual é o que você quer deixar gravado aqui para ela o dia que ela te assistir e falar, nossa, minha mãe falou isso para mim? Eu acho assim, o que eu queria falar para ela, quanto à carreira dela, ou o que ela vai seguir na vida, ou como que ela quer levar a vida dela, é que eu acho que ela tem que tentar fazer o melhor para ela ser feliz, independente do que ela vai escolher. Então, eu acho que ela tem que optar por coisas que ela seja feliz e que ela se sinta realizada e que sempre fazendo bem ao próximo, sempre porque isso a gente recebe de volta. Essa energia boa que a gente transmite, a gente recebe de volta. E eu tenho certeza que ela vai optar por uma profissão e que, independente da área, ela vai poder ajudar as pessoas. E que ela vai transmitir, ela vai receber essa energia boa. Porque não tem preço isso. É a lei do retorno, né? A gente sente, existe um momento que a gente sente aquilo. Bárbara, tá escutando aí? Um dia que você escutar a gente aí, ó, vou estar um pouquinho mais velho, sua mãe também, mas eles vai estar super bem. Então, que você siga essa instrução do coração, né? Porque quando o coração tá na frente, né? A gente dá tudo certo, né? Dá. Doutor, e assim, vamos formar aí 44 mil médicos e com poucas vagas de residência. Para aquele médico, aquela pessoa que está terminando agora a faculdade e pensando que vai fazer, qual
conselho que você dá para quem quer seguir uma especialização, ter uma especialidade, vale a pena? Vale. Fala disso. Que eles têm que focar realmente em se especializar, em fazer a coisa certa, em estudar tudo que eles podem com base científica, sem loucura, sem tratamentos da moda, sem tentar se basear sempre na ciência e no que é feito no mundo inteiro de uma forma correta. E o principal, sem causar nenhum malefício ao paciente. Eu acho que na medicina essa é a principal regra. Você tem que ajudar o paciente, mas você tem sempre que lembrar de não causar nenhum malefício. E eu acho que o fato da gente se especializar faz com que a gente tenha um cuidado muito maior com o paciente. E a gente saiba dos riscos daquilo que a gente vai usar. Pensando nos hormônios, por exemplo, os endócrinos têm tanto medo de hormônio, a gente reluta tanto em usar os hormônios, por quê? Exatamente porque a gente sabe dos riscos. Então, a gente toma a decisão de usar exatamente quando a gente sabe que os benefícios vão ser muito maiores que os riscos. E eu acho que essa geração nova que está vindo, elas têm que se basear na ciência e com que eles sigam o caminho correto, é o caminho da especialização. Não tem jeito, gente. É difícil? É. Você tem que fazer uma prova, passar em clínica médica, você tem que fazer plantão. É assim, é de manhã à tarde e à noite dedicado àquilo por 4 anos. Não é fácil. Não, é uma época que você não ganha muito dinheiro, porque muitas vezes você quer sair da faculdade e já quer ganhar dinheiro. É uma época que você não vai ganhar muito dinheiro, mas vale a pena. A recompensa que vem depois, a segurança que você vai transmitir para o paciente depois é outra. E realmente faz total diferença no teu futuro profissional. Muito legal. Doutor, e assim, lógico que a gente sabe que no começo de carreira tem que fazer muito plantão, Sim. Né? E ali e atender determinados convênios que às vezes tem na região, sim ou não. Sim. Mas assim, fala para as pessoas que estão, os profissionais que estão escutando, né? Assim, é possível viver hoje, ter uma carreira consolidada na medicina sem depender de plantões e convênios? É totalmente possível, desde que você faça a coisa certa, para que seja uma coisa durável. Então, para você fazer a tua carreira de uma forma durável, você tem que ser ética e você tem que ter uma base para isso. Então, é uma questão, todo um processo. Eu fiz por muito tempo plantão, eu trabalhava no postinho, eu fazia ambulatório de diabetes, eu era concursada na prefeitura, eu fazia ambulatório de diabetes na prefeitura. Depois que quando eu engravidei, que eu saí, pedi exoneração, aí eu fiquei no consultório atendendo por muito tempo, muitos anos convênio. Aí é uma questão de que a coisa vai evoluindo. E aí você vai saindo dos convênios, é uma progressão. Mas dá certo, desde que você siga o caminho correto. Passo a passo. Sabe uma coisa que eu percebo? Assim, é muito do profissional confiar nele, né? Sim. Saber o que ele está fazendo, saber que ele não é refém de um convênio. Sim. Porque ele é bom no que ele faz. Tem uma autoconfiança, né? Porque você sabe o que você está fazendo, o que você está entregando e o resultado que os seus pacientes estão tendo. Sim. Né? Sim. E isso eu acho que é o todo o diferencial, né? É o que a gente observa, né? E é o vínculo com o paciente que faz a diferença. Eu acho que é isso que faz total diferença. Isso é bem por aí mesmo, porque assim, os pacientes estão dispostos, sim. Lógico, nós estamos... Pessoal, quando a gente fala, nós não estamos falando de saúde pública aqui, né? Deixar bem claro isso, né? Nós estamos falando de uma medicina, de uma saúde privada, né? Então, a gente respeita... Mas assim, nós estamos falando nesse nível de saúde, né? E as pessoas estão dispostas, sim. Hoje São José do Rio Preto é uma referência, né? Então, recentemente também trouxe meu pai para cá para operar o joelho com o Dr. Marcos. E assim, lá na cidade dele não tinha a tecnologia que existe aqui em São José do Rio Preto, Sim. né? E aliás,
tem em São José do Rio Preto só mais 4 cidades do Brasil. Essa tecnologia que o Dr. Marcos, né? que o Dr. Marcos usou no joelho do meu pai. Então, assim, as pessoas, a gente tem que entender que quando um médico ele se especializa, que ele se capacita, tem pessoas, sim, que estão dispostas a buscar esse tipo de profissional. Sim. Né? É verdade. E isso é uma realidade, né, doutora? Com certeza. Hoje em dia, eu acho assim, antigamente era muito comum a gente ir para São Paulo para fazer os tratamentos. Sim. Hoje em dia, em Rio Preto, tem todo esse aporte de especialistas e de tecnologia para isso. Muito bom. Doutora, fiquei bem feliz. Imagina de falar com você. Bom, você sabe que você, para nós, é uma pessoa muito especial. Né? Você cuida do nosso filho. Sim. Então, quer dizer, a gente só tem a te agradecer e desejar a você, assim, cada vez mais sucesso. Você, Dr. Marcos também, que acabou cuidando do meu pai. E assim, muito obrigado, viu? Por você estar aqui, porque a gente está levando informação. Sim. Informação dada por um profissional que se preparou, que se capacitou. Obrigado mesmo. Obrigada. E eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo aqui. Também. Né? E dentro dessa plataforma nova que a gente está criando, que é o Meu Médico Especialista, por aqui vão passar muitos médicos especialistas, né? Lembrando que você que está aí não sabe como fazer, hoje dentro do próprio CFM ou no site do CREMESP, que aqui no nosso estado, você consegue fazer a checagem se esse médico ele é especialista nessa área que você está buscando. E isso é muito importante, né? Nós, um tempo atrás, eu e a Kelly ficamos muito na dúvida se nós falarmos sobre isso, mas é importante. Nós não estamos aqui contra ninguém, né? Nós estamos aqui simplesmente levando esse tipo de informação, que é uma coisa que para nós é importante e que cada um busque aí o seu crescimento profissional, né? Busque fazer o que tem que fazer, né? E o paciente precisa saber o que é ser consultado ou ser atendido por um médico que é especialista. Né, doutora? Exato. Obrigado, Muito viu? Obrigada. Bom, pessoal, estive então hoje com a doutora Priscila Nascembeni Matos, ela é endocrinologista e metabologista, super especialista, que esteve aqui com a gente no Meu Médico Especialista. Legal? Obrigado, até a próxima. Até.